Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Ponto de Encontro desta 8ª da Páscoa, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você que acompanha esta revista semanal com notícias, informações, a vida da nossa Diocese. Nesta semana, nós fomos surpreendidos com a triste notícia da morte do Papa Francisco. Nosso querido Papa Francisco, do qual a gente tratou muito ao longo deste tempo de ponto de encontro, o seu pontificado, os seus documentos, os momentos de formação que aconteceram aqui na nossa Diocese de Caxias do Sul. Junto de toda a Igreja, queremos manifestar nosso pesar, rezar para que o Senhor o acolha em sua misericórdia e também pedir as luzes do Espírito Santo para iluminar os cardeais que vão escolher o sucessor de Pedro. No programa Ponto de Encontro desta semana, você vai acompanhar como foi o Tríduo Pascal na paróquia São Pedro do município de Garibaldi. Também a coletiva de imprensa do reitor do Santuário de Caravaggio, o padre Ricardo Fontana, trazendo as datas das pré-romarias em preparação à 146ª Romaria de Caravaggio, as pré-romarias que já iniciam neste final de semana após a Páscoa. E também, no segundo bloco, você vai acompanhar algo que nós trouxemos no Razões da Fé, que foi o programa que foi ao ar na quarta-feira de noite, dia 23, em que falamos, com a participação de tantas pessoas, sobre os legados do Papa Francisco em diversas áreas, também na teologia, no direito canônico e também para toda a humanidade. Entre os dias 17 e 19 de abril, a Igreja Católica viveu o Tríduo Pascal, onde foram celebrados os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Nós temos uma matéria especial da Paróquia São Pedro de Garibaldi, produzidos pela Pascom da Paróquia São Pedro, e nós trazemos para você. Nesta Semana Santa, que é a semana mais importante do ano litúrgico, celebramos os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Na Paróquia São Pedro não poderia ser diferente. Na Sexta-feira Santa, dia de sua morte no Calvário, nos unimos à sua dor e nos prostramos em oração. Um dos momentos presenciados em nossa paróquia neste dia foi a encenação da paixão e morte de Jesus, apresentada pelo Movimento de Emaús. O coordenador do movimento, Danley Malabarba, comenta a importância da participação dos jovens neste momento que retrata o sofrimento e a dor daquele que morreu por nossos pecados. A Semana Santa, para o Emaús, ela tem sentido de serviço, amor, entrega, evangelização, para que todos possam sentir o amor de Cristo que um dia foi nos apresentado e assim, através do serviço, que outras pessoas também o conheçam. Durante a encenação, a comunidade se emocionou ao assistir os passos vivenciados desde a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, o beijo de Judas Iscariotes seguido da prisão de Nosso Senhor, como também a negação de Pedro feita por 3 vezes antes do galo cantar, o encontro de Jesus com Pilatos, o desprezo de Herodes, a flagelação e coroação com os espinhos, a condenação à morte e a dor do peso da cruz no caminho até o Calvário com várias quedas. O encontro com Verônica e as mulheres que choravam pela sua condenação até a sua crucificação e morte na cruz. Tudo está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Desta forma, milhares de fiéis sentiram a dor e o sofrimento daquele que entregou a sua própria vida pela nossa salvação. A catequista Lilian fala sobre Pedro, apóstolo que mais lhe chamou a atenção durante a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. O personagem que me chamou a atenção é Pedro. Pedro era um homem corajoso, mas porém impulsivo. Diante de toda a macena
que aconteceu, ele fraquejou, como Jesus tinha dito. Porém, ele teve a humildade de pedir perdão e continuar o caminho com Jesus Cristo. O jovem Eduardo De Mari conta a cena que mais lhe impactou na sua representação como Jesus durante a encenação que iniciou no Largo da Igreja Matriz São Pedro e seguiu em direção à ermida Nossa Senhora de Fátima, onde ocorreu a crucificação. E uma cena bastante marcante para mim foi que Jesus foi flagelado e crucificado, pois na época ou a pessoa era flagelada ou ela era crucificada. Então Jesus passou por essas duas cenas. Então, para mim foi ali um momento de bastante sofrimento, porque ali deu para sentir realmente talvez o que Jesus passou na época, com todas as suas dores do açoitamento dele que ele passou, a flagelação dele, e além de tudo ainda ele teve que carregar a cruz em direção assim da própria morte. Então, ao final da encenação, após a morte de Jesus, o diácono Rodrigo Antunes deixou a sua mensagem acerca do significado deste dia tão importante para nós católicos. Nós tivemos a oportunidade de reviver o caminho de Cristo. Hoje não é mais uma Sexta-feira Santa. É a Sexta-feira Santa. Porque nós colocamos o nosso coração em sintonia com o de Jesus. Um Deus que caiu para nos ensinar que é preciso levantar, que é preciso superar as dores, enfrentar as lutas do dia a dia. Hoje, somos convidados, eu e você, a carregarmos as nossas cruzes com Cristo. Com Cristo. O amor que vemos é sem tamanho. Um amor que se permite esvaziar-se de si quando se ama intensamente o outro. Neste final de semana, 26 e 27 de abril, o Santuário de Caravaggio, em Farroupilha, inicia a sua organização de pré-romarias em preparação à 146ª Romaria de Caravaggio. Nós trazemos aqui um fragmento da coletiva de imprensa do padre Ricardo Fontana, reitor do santuário, falando sobre estas pré-romarias em preparação à grande festa. Então nós temos 15 pré-romarias, começa no dia 26 de abril, sábado. A abertura será pelos motorhome, missas sempre que possível às 10h30 da manhã. No mesmo dia 26 de abril, às 17 horas, a Romaria dos Caminhoneiros. Dos motorhome a 11ª, dos caminhoneiros a 18ª Romaria. Veja que se cria tradições. E aí a gente trouxe a Romaria dos Motociclistas para o dia 1º de maio. Porque eles sempre se queixam que os motociclistas, muitos deles trabalham no sábado, fazem teleentrega, essas coisas. Eles disseram, tem que ser no domingo. Então o que nós encontramos como alternativa para não ser no domingo? Dia 1º de maio, que é feriado. Então é um dia que é possível às 11 horas, a gente dá bem. Isso aqui já é a 47ª a Romaria dos Motociclistas. Então esta é a novidade das pré-romarias. Então para os motociclistas, e se queixavam que queriam sempre no mês de maio. Então vamos abrir o mês de maio, mês de Maria, mês das Mães, com os motociclistas. No dia 3 de maio, sábado, é a 21ª Romaria dos Ciclistas. O ciclismo tem aumentado muito o pedal aqui, tem muita gente pedalando rumo ao Santuário de Caravaggio. Então é uma também das características de Caravaggio, que além de pedestres, nós temos muitos ciclistas. No mesmo dia 3 de maio à tarde, às 15 horas dos jipeiros, já é a 18ª. E esse ano, no dia 3 de maio, também às 17 horas, teremos a segunda das vans e micro-ônibus. Depois nós temos o grupo Conviver e Semear, que é bem um grande grupo de Flores da Cunha. Então tem também um grande grupo sempre de Flores da Cunha. Dos cavalarianos, a 30ª Romaria.
30ª Romaria dos Cavalarianos. Essa sempre é muito forte, muito bem organizada. Eles vêm no sábado, dia 10 de maio. Sempre às vésperas do Dia das Mães, eles já têm reservado esta data dos cavalarianos, né? Se chama a Cavalgada da Fé, isso. Normalmente chamam esta Romaria Cavalgada da Fé. No mesmo dia 10 de maio, daí à tarde, os carros antigos, inclusive a Kombi Luxo 74 Santuário, sempre estará presente, né? Toda ela restaurada. É a 17ª, os carros antigos. De 12 a 15 de maio tem todo o programa do Grupo Conviver aí de Caxias do Sul, que também é de segunda a quinta-feira, de manhã e de tarde. Multidões de idosos, né, da melhor idade que vem aí. É incrível ver. Coitado dos pais, né, que tem que confessar muito cético. Dá muito trabalho, né? Dia 17 de maio, então, tem a caminhada e a corrida da fé, organizado pelo Mão Amiga, aí, quem sempre está à frente é o Frei Jaime Bétega. Então, 17 de maio, às 10h30 da manhã, a missa. Sendo que eles têm toda uma programação especial, já é a 14ª caminhada e corrida da fé. No mesmo dia 17 de maio, na parte da tarde, a 11ª caminhada das crianças. No mesmo dia 17 de maio, às 16 horas, as pessoas portadoras de deficiência, já a 3ª. E no dia 18 de maio, o domingo que antecede a Romaria, então o movimento do Cursilho também faz com os casais. E no dia 24, então, começamos a grande Romaria, com a grande Romaria da Juventude, a 11ª Romaria da Juventude, que eles sempre têm como missas 10h30 da manhã. 24, 25 e 26, 3 dias de Romaria. Então, vocês sabem que no dia da Romaria são 10 missas diárias. Começa às 6 da manhã, vai até às 5 da tarde. Às 14 horas tem sempre a récita dos terços com a exposição do Santíssimo e bênção do Santíssimo também. Então as pessoas têm a possibilidade também de fazer a sua adoração e seu devocional mariano. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta semana da 8ª da Páscoa. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Ponto de Encontro, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia. Estamos na 8ª da Páscoa e fomos surpreendidos na manhã da segunda-feira, 21 de abril, com a passagem, a Páscoa do nosso querido Papa Francisco. E é a ele que nós dedicamos este segundo bloco do programa Ponto de Encontro. Nós trazemos fragmentos do programa Razões da Fé, que a partir dessa semana passou a ir ao ar sempre às quartas-feiras à noite pela Rádio Miriam Caravaggio e também pelas redes sociais da Diocese de Caxias do Sul. Nesta semana, justamente, nós tratamos sobre os legados do Papa Francisco. O seu trabalho, seja com os documentos da Igreja, seja na sinodalidade, seja na construção da paz, seja também no legado para a humanidade. Nós te convidamos a acompanhar esse testemunho de tantas pessoas sobre o Papa Francisco. O assessor diocesano do setor Juventude, aqui da nossa Diocese de Caxias do Sul, Padre Gustavo Predebon,
que é leitor assíduo dos documentos do Papa Francisco, também estuda o pontificado de Francisco e tem feito diversas análises sobre este caminho do Papa Francisco, ele nos ajuda a entender qual o impacto duradouro de documentos como a Lumen Fidei, escrita a 4 mãos, então com Bento XVI, de que forma a ênfase do Papa Francisco na alegria do Evangelho também reconfigurou a espiritualidade e a abordagem missionária para a igreja atual e também do futuro. Vamos acompanhar. Gostaria de recordar o primeiro, Lumen Fidei, foi um documento escrito pelo Papa Francisco a 4 mãos com o Papa Bento XVI. E vindo também na esteira das reflexões que o Papa Bento XVI já estava fazendo sobre a fé e a esperança e a caridade, né? E esse texto ele também nos recorda, talvez, a importância que a fé ela vai ter na construção de um mundo, ou seja, como a fé pode humanizar e também pode tornar nosso mundo mais justo e solidário. Quer dizer, o que o exercício da fé vai impactar na vida social, na vida comunitária. O Papa Francisco, após ter escrito a encíclica Lumen Fidei junto com o Bento XVI, nessa transição dos dois papas, nós também vemos ele escrever um texto muito importante chamado Evangelii Gaudium, que é como que o programa de governo do Papa Francisco. E é um texto muito interessante porque mostra com muita alegria, com muita felicidade o projeto que o Papa tem para a Igreja, que o Papa Francisco foi desenhando, e no fundo ele queria também, através deste texto, nos renovar, de certo sentido, renovar a evangelização, renovar a esperança nos corações, né? O Papa Francisco, nesse documento, recorda alguns princípios fundamentais que devem guiar a Igreja e que devem guiar de toda forma também a evangelização, a busca pela justiça social, né? Deveriam guiar, no fundo, a forma de viver do cristão. São 4 princípios fundamentais, né, com referência ao bem comum e à paz, mas que são aplicáveis a muitos contextos, e é bem importante. O tempo é superior ao espaço, isto é, os processos devem ser iniciados e deve-se confiar também que o tempo ele poderá desenvolver muito mais do que uma ação localizada, né, aqui e agora, né? Depois, em segundo lugar, a unidade prevalece sobre o conflito, isto é, não podemos avaliar o nosso mundo, a igreja, a sociedade, tudo a partir do conflito, como se fôssemos sempre partes beligerantes, ora A, ora B, ora este, ora aquele. Então, o que o Papa recorda é que devemos restaurar esta visão de todo sobre a realidade, sobre a igreja, sobre a evangelização. Então, a unidade é maior que o conflito. Depois, a realidade é superior à ideia, né? O Papa Francisco também nos prevenia sobre aquela ideia que nós temos, no fundo, de valorizar demais o pensamento e, a partir do pensamento hipervalorizado, querer fazer com que a realidade se adapte, né, àquele pensamento. Isto na teologia, por exemplo, dá bastante pano para manga, porque vai nos fazer não questionar dogmas, certezas, mas vai nos fazer procurar a verdade, a busca pela verdade, muito mais através da realidade que já está vivida e que pode e deve ser iluminada pelas ideias, do que fazer com que a realidade se encaixe nas ideias pré-concebidas. Uma coisa que o Papa Francisco falou, e que é um 4º princípio que é tão importante para nós, é que o todo é superior às partes. Quer dizer, o Papa também nos prevenia a uma certa fragmentação e individualização, e nos recorda que, tanto na igreja como na sociedade, como em todos os ambientes, o todo, né, ele vai ser sempre superior
às particularidades, enfim, às individualizações, né? Então nós temos que também apostar muito mais no todo da igreja que evangeliza, no todo, que não é apenas o clero, mas também é todo o povo, né? Todos os membros da igreja. Então, confiar, no fundo, né, de que com sabedoria nós vamos sendo guiados por Deus. E, no fundo, deixo uma última mensagem que eu considero muito importante, né? O Papa recordava em Evangelii Gaudium: não deixe que vos roubem a esperança. Quer dizer, devemos alimentar a esperança e devemos alimentar, né, esta fé que se fundamenta também e que fundamenta a esperança de viver num mundo melhor, numa igreja melhor, num planeta melhor, né, sendo pessoas melhores. E nós convidamos a Liamara Garbim, que por um bom tempo fez parte da equipe a serviço do setor juventude da nossa Diocese de Caxias do Sul, para nos falar sobre o olhar de Francisco para a juventude. O Papa Francisco convocou um sínodo para a juventude. Convocou este olhar, fez a igreja de todo mundo olhar para os jovens com mais apreço e carinho. E a pergunta que nós encaminhamos para a Liamara foi a seguinte: qual a marca deixada pela exortação apostólica Christus Vivit, na forma de como a igreja enxerga, dialoga, acompanha e valoriza o protagonismo dos jovens no seu caminho de fé na sociedade? O pontificado do Papa Francisco tem sido marcado por uma grande sensibilidade aos jovens. Ele sempre teve um olhar de ternura, de empatia e de confiança. E talvez nenhum documento expresse isso com tanta força quanto a exortação apostólica pós-sinodal Christus Vivit. Essa exortação apostólica foi lançada no ano de 2019, após o Sínodo dos Jovens que aconteceu em 2018. E a Christus Vivit, ela é um verdadeiro marco dentro da igreja, né? Ela rompe uma ideia de que os jovens são o futuro e ela passa a afirmar com muita clareza de que os jovens são o agora de Deus. E isso muda tudo, porque a igreja deixa de enxergar os jovens como coadjuvantes e passa a enxergar e a tratar esses jovens como protagonistas no anúncio do Evangelho e na transformação do mundo. Outro ponto forte que a Christus Vivit trata é sobre o acompanhamento pessoal e vocacional. O Papa Francisco reconhece que os jovens precisam de adultos de referência, mas que caminhem ao lado desses jovens com empatia, com escuta e com sabedoria. A juventude, ela é um período de grandes transformações e de grandes decisões, e que a igreja precisa estar presente nesse processo, fornecendo um espaço seguro e fecundo para esse jovem. E as transformações que a Christus Vivit trouxe não param por aí. Uma das grandes marcas desse documento é que ela fala sobre um diálogo verdadeiro com a juventude. E o Papa Francisco falava muito de que a gente precisava escutar as juventudes, que a gente precisava acolher as suas perguntas, acolher as suas buscas e até as suas críticas, sem medo do que os jovens iriam dizer. Que a igreja, ela precisava ser uma igreja que caminha com os jovens e não para os jovens. É uma igreja disposta a aprender com essa energia, com essa criatividade, com essa autenticidade que os jovens trazem. A Christus Vivit também desperta os jovens para a missão. Francisco sempre disse que a melhor maneira de preparar um jovem é lançá-lo ao desafio. Mas lançar esse jovem ao desafio acreditando e confiando de que ele é capaz de realizar e de fazer grandes coisas. E isso tem acontecido muito nos últimos anos e a gente pode observar com os jovens assumindo pastorais, liderando movimentos e grupos de jovens, evangelizando nas redes, à frente de grandes causas sociais e vivendo a fé de uma maneira encarnada e comprometida.
A Christus Vivit foi escrita para os jovens e para todo o povo de Deus. E a marca que eu acho que a Christus Vivit deixa é que é uma igreja com rosto jovem. Uma igreja que se alegra com os jovens, que acredita neles, que reconhece que a juventude não é um problema a ser resolvido, mas ela é um presente a ser acolhido. Francisco foi muito feliz quando escreveu a Christus Vivit, e já no primeiro parágrafo, ele deixa belas palavras que podem incentivar os jovens e que também mostram como ele tinha esse olhar acolhedor com os jovens. E ele fala assim: Cristo vive. É Ele a nossa esperança e a mais bela juventude deste mundo. Tudo que Ele toca se torna jovem, se torna novo, se enche de vida. Por isso, as primeiras palavras que eu quero dirigir a cada um dos jovens cristãos são: Ele vive e te quer vivo. O Papa Francisco trouxe uma renovação, uma vida nova para os jovens dentro da igreja. E não tem como ler essa exortação apostólica ou ler qualquer documento do Papa Francisco e não sentir vontade de ser o protagonista e se sentir pertencente a essa igreja, e essa igreja tão inclusiva e tão justa que ele estava ajudando a construir, né? Que ele ajudou a construir durante esse período do pontificado dele. E assim nós vamos concluindo mais um programa Ponto de Encontro, agradecendo a você pela sua audiência e pela sua companhia. Até a próxima semana, até o próximo Ponto de Encontro.